O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse ao chefe dos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês me permitam, nesse último domingo do mês de setembro, mês da Bíblia, dizer uma palavra ainda sobre a Bíblia. Come oggi è l'ultima domenica di settembre, il mese della Bibbia, dirò qualche parola sulla Bíblia. Muito bem. Não sei se todo mundo sabe porque este livro se chama Bíblia. Bíblia vem da língua grega, que significa os livros. Biblion é o livro, Bíblia, os livros. E la stessa cosa in italiano. Bibbia viene dal greco Biblion, che è il livro. E Bibbia è i libri. Os livros, esattamente perché a Bíblia è un conjunto di livros. São 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Sono 73 libri, 46 del Vecchio Testamento e 27 del Nuovo Testamento. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia Evangélica. Non sei se voi sapete che la Bibbia cattolica ha 7 libri in più della Bibbia evangelica. E aqui a história é comprida, né, para poder explicar. Muito bem. Nós acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Agora eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, todos esses livros, foram escritos no decorrer de centenas de anos. É por isso que para entender a Bíblia, a palavra de Deus, quando você faz a leitura da Bíblia, você deve procurar entrar no contexto que o livro foi escrito. Agora, tem uma coisa que você deve ter presente. O critério fundamental é a palavra e o ensinamento de Jesus. Jesus de Nazaré é a palavra, o verbo, diz São João no seu Evangelho.
tanti libri, noi li capiamo se noi entriamo un poco nel contesto in che è stato scritto il libro, perché sono stati scritti in centinaia di anni, ma l'ultima parola è sempre la parola di Gesù. Por isso que Jesus é chamado o verbo, a palavra de Deus. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. O importante agora para nós é começar a ler a Bíblia. Começar a ler. A partir do Novo Testamento, que é mais fácil. A partir da palavra do ensinamento de Jesus. É daí que você pode entender todo o resto que está na Bíblia. Comece a leggere a Bíblia. Comece com o Novo Testamento. Tu saprai il pensiero di Gesù che potrà chiarire il pensiero del resto della Bíblia. Muito bem. Jesus nos fala. Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Às vezes acontece de ouvir alguém que, ouvindo a palavra, o ensinamento de Jesus, ele conclui isso está errado. Não sei se você já pensou nisso. Eu não concordo com isso, como aquela parábola cuja leitura nós fizemos domingo passado. Eu não concordo com isso, com aquilo que Jesus falou. Eu me lembro sempre uma vez que eu participei de um grupo que se inspira a Nossa Senhora, e foi lida aquela página do Magnificat. Isso é onde Maria glorifica a Deus e agradece a Deus porque Deus derrubou os poderosos dos seus tronos e levou os humildes, saciou os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Naquela reunião que eu participei, uma pessoa falou, eu não concordo com isso. Eu falei, bom, tudo bem, vamos arrancar então esta página da Bíblia, né, para você concordar. Isso pode acontecer. E delle volte c'è qualcuno che legge la Bibbia, come il fatto della Madonna nel Magnificat, che dice che i poveri saranno elevati, i ricchi saranno buttati giù. E dicono, eu não concordo com questo. Muitas vezes nós não concordamos, sabe por quê? E a resposta nós encontramos na primeira leitura do profeta Ezequiel, que diz assim, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. A conduta do Senhor não é correta. Vós andais dizendo, diz ainda o profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, a conduta do Senhor não é correta. E aí pergunta, é a minha conduta que não é correta? Ou é a vossa conduta que não é correta? Porque depois diz em seguida, porque você não pratica e observa o direito e a justiça. Não pratica e observa o direito e a justiça. Quem é correto? O Deus, o Senhor é correto? Ou nós? Quem está certo? E quem está errado? Chi ha ragione? Il Signore o noi? Veja o Evangelho que nós acabamos de ler hoje. Jesus está no templo, está falando aos chefes dos sacerdotes, que representam o poder religioso e ideológico, e aos anciãos do povo, que representa o poder econômico. Ele conta aquela parábola muito simples. Um homem tinha 2 filhos. O primeiro lhe disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha.
vinha significa vai trabalhar na minha propriedade. Vai trabalhar. Ele disse, não, não vou, não quero. Mas depois foi. O segundo, ele disse, sim, pai, eu vou trabalhar, mas não foi. E aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta, à primeira vista, é simples, clara. Aquele que disse que não ia, mas depois foi. Muito bem. Aquele que diz, mas não pratica. Aquele que não diz ou diz não e pratica. Vocês imagina depois aquilo que Jesus disse. Ele disse a este chefe do sacerdote e anciãos do povo, veja bem, ele disse assim, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque você, chefe do sacerdote e anciãos do povo, diz, mas não fazem. Ao passo que os publicanos e as prostitutas não dizem, mas fazem. O que significa, traduzindo isso na prática da nossa vida, na nossa realidade? Vocês imaginam Jesus chegando numa das nossas igrejas, lotada de gente, seja católicos que evangélicos, e Jesus falando assim, vocês falam tanto de Deus, falam da Bíblia, para nós católicos fazem a comunhão, confissão, fazem adoração, não sai dessa igreja, mas vocês não têm amor, não têm compaixão, não têm compromisso com os pobres e a justiça. Os publicanos e as prostitutas vão preceder vocês no reino de Deus, porque eles não praticam tudo isso que vocês fazem, só com boca, com palavras, mas elas praticam o amor, a compaixão, o perdão, a misericórdia. Pessoas sofridas. O que você acha? O que aconteceria com Jesus se viesse nas nossas igrejas e falasse isso? Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo com aquilo que Jesus fala. Eu não concordo com isso. Aí o profeta Ezequiel repete, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? E do outro lado nós encontramos, aí nós vemos o exemplo do outro filho, tantas pessoas hoje que dizem até que não tem religião, que não acreditam em nada, que são ateus e praticam o amor, praticam a justiça, se comprometem com os pobres, com os excluídos. Então vocês estão vendo esses dois filhos representados por esta nossa realidade. Uns que ficam aí rezando o dia inteiro, não saem da igreja, Senhor, Senhor, como em outra oportunidade Jesus fala, mas não pratica o amor. E se você fica falando, olha gente, nós temos que lutar pela justiça, como diz o profeta Ezequiel, observa o direito e a justiça, esse não é papel da igreja. Já ouviu falar disso? Isso não é papel da igreja. Não é papel da igreja se meter com políticos, com governo, mesmo que destrói a natureza, acaba com a Amazônia, acaba com os povos indígenas, prega o preconceito, que diz a todo mundo, olha, a economia vale muito mais do que a saúde do povo. Vocês estão percebendo? Será que a palavra de Deus é a palavra correta?
o è a nossa? Chi che sta certo? Chi ha ragione? Ha ragione quello che rimane in chiesa pregando, facendo grandi celebrazioni, incenso, ma non hanno pratica la giustizia, disprezza i poveri, non si preoccupa per le persone che vivono a relento, semplicemente prega e sente va alla messa, prega e è felice perché così compie la volontà del Signore. Qua la volontà del Signore è la volontà, è che noi tutti possiamo avere più amore, più compassione, più comprensione con le persone, specialmente stando dalla parte dei poveri, degli immigranti, di questa gente che soffre tanto, che ha abbandonato la sua famiglia. Chi ha ragione? Ha ragione il Signore o abbiamo ragione noi? Quem que está certo? Por isso que todos nós somos chamados hoje diante da palavra de Deus para parar um pouco, refletir e nos questionarmos se o nosso coração está cheio de amor, se realmente pratica. O que é importante é praticar o amor, a compreensão, a luta pela justiça, se a comunhão, se a missa, se a oração não nos leva a ter mais amor e mais compromisso com uma sociedade justa, devemos nos perguntar realmente se nós não somos como aquele filho que diz sim, sim, mas depois não faz. E finalmente gostaria de lembrar aqui um conselho do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ouvir na sua carta aos Filipenses, quando ele diz para nós: tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Ternura, compaixão. Ter o mesmo sentimento de Jesus. Conheça Jesus de Nazaré. Procure sintonizar com Ele. Ter o mesmo sentimento dele. E você terá melhores condições, inclusive, para entender a Bíblia. L'Apostolo San Paolo ci dice di avere lo stesso sentimento di Gesù, perché nella misura che tu conosci Gesù e hai il suo sentimento, tu capirai ancora meglio la lettura della Bibbia.